Olá, seja bem-vindo. Hoje é 1º de novembro, estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Hoje com duas presenças ilustres. Aqui ao meu lado direito temos o empresário Beto Bayar, atuante no segmento de logística portuária, candidato a vereador nas últimas eleições, uma pessoa muito conhecida na cidade. Beto, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado, Rogério. É sempre bom estar junto dos amigos, discutindo assuntos pertinentes à cidade. Agradeço essa oportunidade aí. Vamos dar andamento aí nas conversas, nos debates saudável, né? Para que a gente encontre soluções inteligentes e possa encaminhar aí as pessoas competentes. Não tenha dúvida. Ainda mais que você está atualmente exercendo o mandato, substituindo o vereador Carabina, que precisou se ausentar por motivo de doença, tudo. Sim. Deve estar sendo uma experiência também enriquecedora, né? O Carabina teve que se ausentar durante 30 dias por licença médica e eu tô aí na batalha há 7 dias, fazendo 4 anos em um mês, né? Uma correria desenfreada, mas é pro bem da comunidade. Eu tô adquirindo muita experiência, uma bagagem que realmente está me fazendo muito bem. Excelente. Do meu lado esquerdo, não menos ilustre e amigo, Rodolfo Nicastro, engenheiro, um profissional conceituado na nossa região, reconhecido por todos. Já também ocupou cargos públicos, né? Já foi secretário de Meio Ambiente do Guarujá, tem uma larga experiência e também seja bem-vindo. E é um prazer também, primeira vez aqui, pelo menos comigo, dividindo essa mesa. Boa noite, Rogério. Boa noite, Beto. Boa noite, telespectadores. Prazer meu, primeira vez aqui. Vamos ver o que a gente pode conseguir abrilhantar o seu programa. E é isso aí, aos nossos telespectadores eu faço o convite que interajam com a gente, que liguem, façam perguntas, 2138-4677. Bom, vamos iniciar com um assunto que eu acho que está na pauta da cidade e que eu acho que esse aqui é um canal importante para a gente estar discutindo. Até porque eu tenho dois convidados ligados na área que podem nos auxiliar. Primeiro, com relação a esse decreto que está sendo estudado, né? É um projeto, se eu não me engano, por iniciativa do vereador Sadal Nakai, de que foi baseado num decreto federal, estadual, para tentar coibir a implantação de um terminal grande de granéis na ponta da praia, por entender que está, de alguma forma, atrapalhando a nossa qualidade de vida com relação a resíduos, partículas sólidas que estão colocadas a céu aberto, pela carga e descarga, e tem muita gente reclamando, mas muita gente mesmo. Então o Beto, como um empresário de logística, portuária e tudo, e o Rodolfo com uma larga experiência ambiental, até como secretário e tudo, eu queria que vocês falassem um pouco. Rodolfo, como é que você está vendo isso? Está dando uma repercussão bem grande na cidade. Primeiro, toda atividade é impactadora, né? Não existe atividade alguma que a gente possa estar executando que não faça impacto. Eu sempre digo que o ato de respirar já está dando impacto, você já faz uso de bem ambiental. Essa questão prática, principalmente de que se essa instalação de um terminal é mais impactante ou não, eu acho que a gente tem que partir para o lado da engenharia. Com certeza nós deveremos ter alguma situação técnica que a gente possa minimizar. Nós temos essa previsão, nós temos estudos suficientes para observar que se material particulado ou não, tecnologia existe. Eu não sou favorável a simplesmente proibir uma atividade empresarial. Porto foi feito para ser usado e lá é o porto. Agora, que tipo de atividade poderíamos estar sendo discutido. Agora, eu não aprofundei e não conheço nenhum estudo aprofundado nesse sentido de que essa está sendo impactada, porque os outros devem estar, sim, se ajustando tecnicamente. Pode ser que esse terminal novo que chegue tenha tecnologia suficiente para que você não tenha esse volume de material particulado que hoje nós temos. Não, é verdade, porque o que deixou transparecer, e os nossos telespectadores
estão acompanhando isso também, é um medo muito grande de que, até as dimensões desse novo terminal e tudo, de que a coisa aumentasse de uma forma muito dimensionada. Agora, você acha então que realmente dá para conciliar essa atividade naquela região? Porque a ideia inclusive colocar multa em cima, caso, é claro, com uma fiscalização adequada, multas poderiam chegar até 50 milhões, né, de reais. Agora, a ideia é proibir, pelo menos esse que está sendo estudado na Câmara, é proibir essa atividade naquela área e restringir essa atividade à área continental. Você acha que é um extremo isso? Eu acho, porque, vamos supor, eu acho que a capacidade de suporte de uma área é o que mais importa. Se nós temos lá que só os grãos aqui tem o material particulado, eu posso até concordar, mas é um conjunto de situações que tem o material particulado. Não é só aquele terminal. Então existe um conjunto. Outra coisa, nós estamos falando de pessoas que estão até hoje trabalhando em grãos que não se modernizaram. Então nós temos lá equipamentos e nós temos material particulado colocado não só do lado o porto, não só do lado do Guarujá como do lado de Santos, que nós temos problemas sérios. E hoje a tecnologia é dominada, né? Você tem como pelo menos filtros, amenizar bastante. Pode trabalhar fechado, você tem lá silos, você tem situações que sejam de como montar esse tipo de carga, descarga e armazenamento. Agora, os estudos de engenharia, eles podem se aprofundar nesse sentido, por isso que eu digo, proibir... Eu fico um pouco mais... toda atividade empresarial que se você proíbe é difícil. Eu acho um pouco difícil. Tem que estar calcado em cima de estudos técnicos. Eu acho que é isso que importa, fazer ou não a proibição. A saúde pública, se está muito particulado, não pode ter. Qual é a capacidade de suporte dessa área? Você vai deslocar. Isso aqui é muito poluente. Se é poluente aqui, é poluente na área continental. Isso é verdade. Você concorda com isso, Beto? Como é que você está enxergando essa mobilização toda? Eu concordo em partes. Eu sou a favor do projeto de lei do vereador Sadal, presidente da mesa, morador da Ponta da Praia há mais de 40 anos. Eu também fui morador na Ponta da Praia durante 20 anos e a gente lá sofre, não só a Ponta da Praia, como foi falado em alguns discursos ontem na Câmara, não é só a Ponta da Praia que está sofrendo por esse problema, mas é a cidade como um todo. Mas a Ponta da Praia de uma forma mais forte, vamos dizer assim, por conta dos terminais de grão estarem lá. E na Alta da Safra, o tráfego mais elevado de veículos, sobretudo os caminhões, e a falta dos silos no interior para que possa ter um tráfego ordenado da safra para o porto e não fizessem as grandes filas e os caminhões estacionados, enfim. É um conjunto de fatores que fazem com que o porto cresça, o movimento do porto cresceu muito e o porto ficou estagnado desde 1900 e bolinha, não vou precisar uma data, os investimentos desde que foram inaugurados os portos de grãos na Ponta da Praia, os terminais não sofreram nenhum tipo de modernização. Então, está tudo defasado. Hoje, em outros países, existem tecnologias que têm esse controle de micropartículas e que pode ser aplicado aqui em Santos. Mas eu não vejo, eu acho que a gente tem que crescer, o porto tem que crescer. E eu não vejo um crescimento ordenado, vamos dizer assim, um progresso ordenado, deixando com os terminais de grão na Ponta da Praia. Eu acho que a Ponta da Praia, pelo processo que sofreu nesses últimos anos, né, com a questão, com o boom imobiliário, com todo esse crescimento do bairro propriamente dito da Ponta da Praia, eu acho que não cabe mais ter um terminal de grande porte e com grande giro na Ponta da Praia. Tem que ir para a área continental realmente. Essa é a minha visão, é a minha opinião. Eu acho que lá a gente tem total condições de que se façam novos berços, que se coloquem terminais mais modernos e que não atrapalhe a vida do cidadão santista.
o projeto de lei do vereador Sadal, eu vejo com bons olhos, que não está regulamentando somente a questão portuária. É uma questão geral da cidade. É uma questão que vai dos veículos poluentes, das fábricas enfim, qualquer indústria, qualquer empresa que esteja poluindo vai ser autuada. Então, é uma regulamentação geral da cidade. Junto com essa discussão e uma eventual aprovação de lei, no sentido de estar ordenando essas atividades e tudo, a gente precisa ter uma fiscalização. Porque então, eu concordo com você. Então, precisa ser, essa fiscalização precisa ser muito rígida para que os demais terminais e até as outras atividades. Porque então não importa o tamanho, precisa, acho que, haver a fiscalização para que não seja. Eu me lembrando agora, esse tipo de problema também de alegarem essa incompatibilidade da atuação portuária com as residências e tudo isso, e realmente você lembrou bem, a Ponta da Praia se desenvolveu, aqueles bairros todos da Ponta da Praia se desenvolveram bastante tudo, mas você como empresário também sofreu alguma pressão a esse respeito, por ocasião de uma época em que a sua empresa também está sediada num local bastante urbanizado. E eu lembro há um tempo atrás que houve um movimento grande para que não se renovasse a licença da Transbrasa, acho que a gente pode falar tudo. Com certeza. Da Transbrasa e tudo. E como é que foi? Como é que resolveu esse problema? Como é que resolveu? Claro, não tem essa dimensão de causar um transtorno até de saúde para as pessoas que moram ao redor. Mas também era um conflito entre o interesse da habitação e da atividade comercial, né? Bom, vou falar então como diretor da empresa e não como vereador ou como uma pessoa pública. Pode falar como nosso amigo. Também, como amigo também do telespectador, é claro. A Transbrasa é uma empresa que está sediada no mesmo endereço há 40 anos. E há 40 anos atrás, no bairro do Marapé e do Jabaquara, que são os dois bairros que fazem fronteira, um na frente da administração e outro na entrada de caminhões. O bairro do Jabaquara. Há 40 anos atrás não existia bairro. Quer dizer, os bairros cresceram em torno da Transbrasa e muitos dos moradores que têm as suas casas foram colaboradores da empresa. A Transbrasa tem como característica, uma das principais, a preocupação social e ambiental. Sempre foi assim. Quem conhece o Dr. Baiaro, presidente da empresa, pode confirmar isso que eu estou falando. E a gente procura de todas as formas minimizar qualquer impacto negativo que a empresa possa causar para a vizinhança. Tanto é que a gente frequentemente faz pesquisas nos nossos vizinhos para perguntar o que está acontecendo, se está faltando alguma coisa, se tem algum problema com relação à Transbrasa. Outro dia tivemos um problema. Os moradores estavam reclamando de barulho das máquinas trabalhando ali na Joaquim Távora, aqui na Joaquim Távora. E isso foi por uma falha que um container, o que acontece? Bom, reclamaram, chegou a reclamação na diretoria, imediatamente a gente já adotou uma medida de conter esse impacto, essa poluição sonora, e fizemos uma barreira de containers, como já havia, e não sei por qual motivo, um dos containers, uma das pilhas lá estava desmontada, enfim. Refizemos a barreira e no dia seguinte fomos lá falar com a mesma moradora. Vem cá, dormiu bem? A moradora, perfeito, não tem problema nenhum, muito obrigado. Então, não, vocês não têm que me agradecer de nada. Aqui é nossa obrigação zelar pelo conforto de vocês também. Claro. Então, é uma preocupação 24 horas da Transbrasa na questão do impacto que possa causar na vizinhança. Com relação aos caminhões, a entrada e saída de caminhão é feita pelo Jabaquara, já na saída da cidade, é um ponto estratégico, não interfere em nada
na cidade, na mobilidade urbana, não tem impacto com vizinhança, quer dizer, a Transbrasa, na questão operacional, ela é sossegada. Né? E qualquer reclamação, nós estamos super à disposição aqui para resolver. E na questão burocrática, que muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, a Transbrasa ela está sitiada num terreno da União. Esse terreno se faz da União por um histórico, né, que foi quando foi construído o porto. Tiravam pedras do morro e levavam por via férrea até o cais. E nessa linha férrea todinha, que vai desde o morro até o cais, se você traçar uma reta, é tudo terreno da União. Muito bem, nós temos um contrato já há mais de 40 anos, né? 40 anos está se fazendo agora, de licitação. A gente percorre todas as licenças possíveis e imagináveis, que hoje é o país da burocracia, e nunca tivemos problema nenhum. O problema que houve foi realmente a questão de saber se aquela área era uma área municipal, se era uma área residencial, e na verdade é uma área da União e designada única e exclusivamente para a operação retroportuária. Não se coloca nenhuma outra empresa e nenhuma outra finalidade naquela área. Não pode, isso é lei. Então, essa é a posição da Transbrasa. Porque teve um momento, né, que todo mundo... Inclusive eu achava estranho, na ocasião ainda tinha, acho que estava a vereadora Cassandra ainda estava, acho que, se eu não me engano, ainda estava atuando tudo, e parece que vai virar ZEIS, área de interesse. Eu acho estranho, para fazer habitação, eu falei, mas já tem outras ZEIS, outras áreas foram reservadas para você, até hoje não foi construída habitação naquelas áreas. Por que agora vão querer que se torne ZEIS uma área em que está sendo atuada? São aquelas coisas, aquelas discussões que a gente tem. Deixa eu só concluir, Rogério, como se trata de um assunto que diz respeito à família e tal. Na Transbrasa, hoje nós temos 400 empregados diretamente ligados. E mais um tanto aí, praticamente de 300, 400 agregados. Transbrasa não teria nenhuma obrigatoriedade em contratar, por exemplo, sindicatos e etc. E a gente faz, porque nós acreditamos que faz parte. Então, aproximadamente umas 2.000 a 2.500 pessoas hoje dependem, né, da Transbrasa, do serviço da Transbrasa, fora a contribuição de ISS que a Transbrasa faz para o município, que eu não me atrevo nem a dizer a cifra aqui. Então, a Transbrasa é fundamental, vamos dizer assim, nesse momento, para a cidade. Imagina só você com 2.000 e tantas pessoas, aí sem uma perspectiva de rendimento. Não tenha dúvida. E me fala uma coisa, Rodolfo, a gente também, aproveitando esse gancho, a gente tem acompanhado também uma série de invasões de áreas no Guarujá. Você está sabendo de alguma coisa? Sei que você está sempre lá pelo Guarujá e tudo. Tô. Inclusive áreas que não se sabe direito nem qual é a titularidade, se são áreas do município, se são áreas particulares. Como é que está isso? Por que tanta invasão? Eu acho que chega ao número de 6, se eu não me engano, áreas distintas que foram invadidas lá. Eu queria só pedir a permissão, só para voltar um pouquinho no assunto, porque foi tão engraçado, eu fico escutando, isso cai direto em cima de algo que está sendo discutido na cidade, e essa percepção às vezes as pessoas não têm, né? Nós hoje vivemos em cima de algo que é planejamento. Né? Uma cidade tem que ser planejada, então a cidade tem que ser planejamento. Nós fizemos na falta, em cima de algo que falta de planejamento, isso, na minha então opinião. Vamos explicar. O que acontece, ele colocou, né? Hoje nós estamos criando uma legislação que teoricamente sobrepõe uma legislação que nós estamos começando a discutir. Começando no bom sentido, porque está sendo revisado o plano diretor. E o plano diretor é o diploma que você vai direcionar onde você vai ter o crescimento, o que você vai querer da cidade. E por isso que tem aquilo que a gente chama de plano participativo. Esse plano diretor participativo demonstra que a Ponta da Praia tem um problema. E o que acontece? Nós também temos um plano diretor do Porto. Você tem lá uma ligação. O que eu quero do Porto daqui a 10 anos? O que eu quero da cidade daqui a 10 anos? Isso tudo tem que estar discutido
Aí sim você não vai ter esse tipo de sobreposição, que é o que mais nós temos, é sobreposições. Quando você vai analisar um projeto, você analisa 35 legislações esparsas e de repente escorregou numa vírgula de uma outra que acabou de chegar. E algumas que inexequíveis, até algumas leis que não têm eficácia alguma. Nesse sentido, que a minha sugestão para tudo que a gente esteja discutindo em relação a grãos, é isso mesmo. Por que aconteceu? Se existe há 50 ou 60 anos a área portuária, que existe até mais tempo, a população foi chegando perto em função do quê? Que as áreas que estão mais perto do porto, elas eram mais baratas. Aí, como eram mais baratas, você vai criando essa situação de bolsões lá para perto. O que nós tínhamos que ter coibido há anos atrás, exatamente, que essa população chegasse. Hoje ela está extremamente, totalmente incomodada com esse sentido, mas a atividade econômica... Por isso que faltou o planejamento. Isso. Mas a atividade econômica é algo que tem que continuar. Nós vivemos disso. Afinal, o nosso país é capitalista. Quem não quer ser capitalista não pode ficar aqui. Teoricamente, a legislação está assim. Só vou completar. Sim. Então, o que eu digo? Que nós temos que achar esse equilíbrio entre não incomodar a população e, ao mesmo tempo, criar também a modernidade dentro do plano diretor que a gente chama da própria área portuária, para que a gente não tenha, porque o porto sempre virou as costas para a cidade. E hoje, eles têm que estar interagindo. Se não interagir, um não trabalha e o outro não vive. Então isso a gente não pode. Então vai ter que achar esse tipo de equilíbrio. E só tem esse instrumento, que é discutido, que é o quê? É um plano diretor. Não, e o que mais, e eu falo isso sempre aqui no programa, sempre que tem oportunidade, o mal do Brasil é esse, né? A falta de planejamento. Você vê o porto, toda a logística que envolve a cadeia toda, logística do porto, todo porto no mundo, ele se programa para 20 anos. O planejamento é sempre feito para 20 anos. Os maiores portos do mundo, eles têm o seu registrado, né, a sua linha de expansão e tudo sempre para 20 anos. Então eles estão sempre discutindo os próximos 20 anos. E aqui como tudo, né? Não só, aqui é tudo muito imediatista, o pensamento não é... Exatamente, é o que eu estava aqui até ansioso para falar. Existe aqui em Santos é cultural, existe uma diferença muito grande de projeto e planejamento. Aqui se trabalha muito com projetos, né? É projeto daqui, projeto de lá. Agora o planejamento nunca existiu. A gente está sofrendo uma consequência do desenvolvimento desordenado e das privatizações do porto sem o planejamento. Um planejamento, você tem que pensar o quê? Qual é a maior demanda do porto? É grão. Vamos dar um exemplo figurativo. É grão, então vamos colocar o grão para o final da cidade. Qual é a menor? É contânea. Põe para o fundo da cidade. Por quê? Mobilidade. Menos caminhão entrando para a cidade e assim por diante. Então, eu só dei um exemplo, não que seja essa a ordem, mas o planejamento se faz essencial, não só na questão portuária, mas em qualquer situação. Político, por exemplo, tem que ter um planejamento. Se almeja, o que você acredita que você pode fazer? Tudo é um planejamento. Eu aprendi isso com o tempo também, viu? Eu estava lendo uma matéria do Estadão dizendo que Roterdã está planejando os próximos 25 anos. Já quer dizer, e a gente aqui está se pegando e às vezes atravancando os próprios investimentos, porque essa insegurança legal, jurídica, você retrai o investimento. É o que a gente está vendo, até a gente pode tocar nesse assunto, depois não me esquece de me falar das áreas que estão sendo ocupadas, mas o que a gente está vendo da OGX, do grupo do Eike Batista. Então está hoje o presidente do BNDES dizendo, não, o investidor estrangeiro, ele não confunde as outras companhias brasileiras com o grupo OGX. Isso não existe. Na hora que você coloca que você coloca uma expectativa dessa,
é claro, você compromete toda a credibilidade. Não adianta dizer que é isolado. Não, não é isolado. Enquanto todos os outros mercados de capitais do mundo inteiro estão crescendo 10, 12, o Brasil está no acumulado menos 11. Então, quer dizer, como que não... Claro, você já retrai. virou charcota, já estão chamando de cavalo paraguaio. Não, e agora no Porto é a mesma coisa. Você acaba inibindo os investidores, os grandes investidores no Porto de Santos. Mas eu não vejo possibilidade de crescimento mais na questão do grão aqui na ponta da praia, ou melhor dizendo, na margem direita. Não, mas aí tudo bem, o que a gente precisa é planejar, porque a atividade precisa continuar, nem que parcialmente e que com mais... Confesso que eu tive em reuniões aí com o secretário de Portos e com o secretário Nelson, e existe já um planejamento. Não, tem que ter. Não vou também me adiantar a falar, mas existe um planejamento. Até porque, Beto, Rodolfo, a gente precisa fazer um pequeno intervalo. A gente volta já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Suco! Suquinho! Ah, é de morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Olá, estamos voltando com o nosso TV Com em Debate, hoje recebendo o engenheiro Rodolfo Nicastro e o empresário Beto Baiar. Rodolfo, a gente estava conversando antes do intervalo com relação a essas ocupações todas que estão acontecendo no Guarujá. Como é que você está vendo isso e você sabe o porquê disso, se é motivado realmente por pessoas precisando de um espaço, ou se ou são áreas que são da União, são áreas da Prefeitura, particulares? Você está acompanhando isso? No Guarujá isso é histórico, né? Essas questões de invasões no Guarujá sempre teve, e eu acho que coibir isso se coíbe com políticas públicas. Essa situação que está existindo no Guarujá hoje é uma instabilidade também que eu chamo de instabilidade política, porque é muita promessa, as coisas não estão acontecendo. E planeja-se, nada se faz. Então a população também chega numa hora, é um conjunto, mas a população chega numa hora e se revolta, ou esse exemplo do próprio Passe Livre, que foi às ruas para conseguir os seus objetivos, e o pessoal quer moradia. E o pessoal de baixa renda não tem uma política pública dentro daquela cidade que possa acontecer, mas existe uma mínima política que está sendo implantada. Só que eles não estão aguentando mais esperar. E aliado a isso, vem os oportunistas que vão lá e fazem esses loteamentos clandestinos, vem pessoas que importam pessoas e vão criando aqueles loteamentos clandestinos, e você tem que segurar isso, não tem jeito. E eu acho que é caso de polícia em si, né? Não é só, isso não existe só no Guarujá, me desculpa, porque acontece, não em Santos não tem tanto, mas nas outras cidades tem também. Até porque Santos quase que praticamente nem tem área para ser invadida já. Não. Pelo menos na área vai aqui. Acontecer o que acontece em São Paulo, o prédio está abandonado, invade o prédio abandonado. Então, eu digo que isso é uma atividade, né? Vamos chamar uma atividade. E lá se transformou no Guarujá, como se fossem algumas favelas que foram construídas, foram assim, invadiu-se, depois agora nós vamos regulamentar isso tudo, e é histórico. O que você tem que fazer? São políticas, olha, Santos cresceu e foi empurrando, desculpa chamar assim, né? Mas Santos cresceu, foi ficando uma renda maior, e as pessoas de baixa renda mais da periferia no bom sentido, assim, de periférico mesmo, acabaram tendo que acomodar essas pessoas. Isso. Então, essas pessoas que saíram, e aliado ao crescimento natural que toda cidade tem, aí você tem aonde? Onde é que está mais baixo, né? O preço em si, onde é que você tem mais área? Aí é aquela velha história, como é que multiplica barraco? Não, você não pode crescer o barraco. Aí o barraco está aqui, o que eles fazem? Eles põem uma parede falsa, de repente você vai perceber, já existem 2 barracos no mesmo lugar, só que eles cresceram. Isso tudo são situações que eles são profissionais para fazerem isso. No Guarujá existem profissionais que são assim. Não, e o Guarujá, uma pena, né? Até aproveitando que está tocando, o Guarujá tem passado por um momento difícil, eu acho, né? Nos últimos, a sensação de insegurança, por exemplo, você vai para o Guarujá, a gente tem amigos paulistanos e tudo que costumam descer para passar final de semana no Guarujá e tudo, agora não procuram. Houve uma época que deu uma melhorada, e depois agora de novo. E atualmente ninguém está, a sensação de insegurança no Guarujá está muito grande. Um dia me perguntaram qual seria a melhor política. Eu lembro que quando eu fiz o governo de transição, que eu poderia falar, né, na questão ambiental para o governo que estava assumindo. E eu disse que um dos maiores problemas que a gente tinha no Guarujá não era um problema ambiental, né, mas um problema cultural e a pobreza. Porque nós temos lá muita gente pobre, muita gente pobre. E isso é que a gente tem que atacar, criar as oportunidades, criar isso, porque as políticas ambientais são desse sentido também. E o Guarujá continua, só que agora eu acho que existe muita gente pobre e também muita gente pobre de ideia. Ideias que não existem, que não se implantam. Não adianta simplesmente se reprimir, mas você tem que executar alguma coisa, tem que mostrar tem que dar uma saída também, né? E desculpa, não é sensação de insegurança, é insegurança mesmo. É insegurança mesmo. É uma cidade que tem insegurança mesmo. Todo mundo sente isso na pele por lá. Agora, como é que a gente tem que fazer isso? O povo tem que unir, o povo tem que ir para a praça. A praça não pode ser, eu chamo a praça como qualquer local, né? Claro. Mas se a praça você não usa, quem que vai ocupar a praça? Não, então nós temos que ocupar os espaços. Então a pessoa de bem tem que parar de se ilhar dentro das suas paredes em si, né? Porque
Eu chamo isso, quando eu dava aula, eu falava que eu brincava de Forte Apache quando era criança. Depois eu fico percebendo que a gente, condomínio fechado de Forte Apache, para mim é mais ou menos parecido, né? Então você tem a pobreza dos lados, que são aquilo que a gente chama, né, dos marginais, e aquela ilha ali no meio. E é o que a gente tem. Infelizmente é como nós temos. Não, e essas últimas manifestações que tiveram no país, né, de forma... foram pelo país inteiro, eu acho que serviram também para mostrar que eu acho que o povo precisa realmente se unir quando tiver realmente disposto a fazer alguma mudança. Porque se ficar só esperando ou um só gritando, realmente não dá certo. O que a gente precisa coibir, já que toquei nesse assunto, eu mesmo vou falar, precisa coibir os excessos, né? Você precisa saber exatamente o que é reivindicar, o que é exigir, e não fazer o vandalismo, né, que a gente vem assistindo e lamentando, porque aí você perde a razão. É aquela tal da história que você acaba perdendo a razão. Eu acho que a gente tem uma hora que a gente tem que discutir algumas coisas, e a previsibilidade legal que nós temos em relação às cidades, elas têm que existir. Eu não vou dizer que isso é o total, né? Mas, por exemplo, muita gente que a gente percebe que assume o poder, seja prefeito, vice, secretário, eles, na verdade, eles acham que eles são os donos, né? E, teoricamente, não é isso. Não é nem teórico, é legal. Nós colocamos uma pessoa para tomar conta da cidade, que seja o seu prefeito e sua equipe, para que gerencie os nossos bens. E o que acontece? As pessoas começam a ter esse tipo de atitude como donos da cidade, e não simplesmente gerenciando o nosso planejamento. Aí o que acontece? Nós temos que ir mesmo reclamando e mostrar o seguinte: olha, o senhor está aqui para gerenciar, né? O senhor está aqui para discutir as coisas conosco e gerenciar as políticas que são definidas por nós também. Afinal, o governo democrático é assim. Agora, ninguém vai querer mostrar, ninguém vai querer dizer quem é o dono. Não tem dono. Praça é bem de uso comum do povo, as políticas públicas são definidas democraticamente, assim deveria ser. Mas o que a gente percebe é que quando você está dentro de um poder, você praticamente está ilhado, né? Você se rodeia e aqui é assim, como é que vai ser, e todo mundo abaixando a cabeça. Infelizmente é isso que a gente tem visto. É verdade. E a gente precisa, por isso que a gente precisa de investimentos maciços em educação. Perfeito. Porque eu acho que essa é a saída do país. A gente precisa ter todos os recursos disponíveis, tudo investir maciçamente em educação. E eu vivo falando para a gente criar uma nova geração de brasileiros, para essa geração que está vindo agora crescer com consciência política, com sabedor dos seus direitos e principalmente dos seus deveres também, porque dessa forma a gente consegue mudar. Porque o que a gente pode agora, para aqueles mais velhos, é a gente amenizar alguma coisa, mas a formação mesmo só através de educação. Eu acho que uma das coisas boas, pelo menos com essa expectativa toda de pré-sal, tudo foi um marco regulatório em que vai disponibilizar grande parte desse recurso, que espero que venha, por enquanto ainda está na expectativa, né? Mas quando vier que seja realmente empregado na educação. E aí nós vamos ter uma população que vai reivindicar com qualidade. Exatamente. É isso que importa, porque toda hora nós temos que reivindicar. A hora que vai chegar a qualidade, por quê? Porque nós estamos aprendendo esse tipo de modelo. Aí sim nós vamos estar reivindicando com qualidade, porque as pessoas estão educadas para isso. Eu vou só tomar um tempinho. Quando nós começamos a discutir essa questão, porque o Estatuto da Cidade trouxe um marco muito interessante para todas as cidades, né? Quando nós começamos a discutir, o meu primeiro projeto era educar sociedades de bairros, como fazer a reivindicação dentro de um plano diretor participativo. Porque as pessoas tinham aquele marco, as prefeituras, nas suas equipes técnicas, tinham a obrigação de discutir com a população, mas a população não sabia o que discutir. Por quê? Porque não tinham esse treinamento. Então a educação parte por tudo isso também. Às vezes a cultura das pessoas é que demonstra aquilo é bom para nós, aquilo não é bom para nós. Vamos lá, vamos para as perguntas. Estão chegando aqui. Dona Rosa da Aparecida, mandar um beijo para Dona Rosa. O Rogério é um ótimo apresentador. O Rogério é um ótimo apresentador e bonitão. Obrigado, Dona Rosa. A senhora que é muito gentil. Eu tenho 70 anos, mas tenho bom gosto. A Globo está ruim demais e esse programa já está passando a perna nela. Obrigado, Dona Rosa. Só a senhora mesmo. O Orlando do Estuário. O que aconteceu com o trajeto do túnel? Ele foi mudado ou não? Vocês são contra ou a favor? Está sabendo de alguma coisa de mudança do trajeto, Beto?
Já tô ficando careca de explicar. Então, por favor, Eu fui o Orlando do Estuário. Senhor Orlando, boa noite. Eu tive presente junto com praticamente todos os vereadores na última audiência pública que teve no Estuário. E naquele exato momento o prefeito não estava presente, não se fazia presente na audiência pública, exatamente porque ele estava discutindo em São Paulo, na Dersa, a possibilidade de um novo trajeto para o túnel. E a palavra dele, ele foi categórico na afirmação que o túnel não vai ter mais o trajeto passando pelo Estuário e pelo Macuco. O que está causando ainda um desconforto para a comunidade daqueles dois bairros é que agentes da Dersa, engenheiros da Dersa, continuam ainda fazendo estudos naquela região. Mas é preciso entender de que uma obra dessa envergadura precisa que seja feita estudos na cidade inteira. Ao entorno da obra precisam ser feitos estudos, até porque o nosso solo, nós temos dois engenheiros aqui, tem mais propriedade do que eu para falar. O solo da nossa região não é dos melhores para qualquer tipo de obra, principalmente do tamanho da que vai ser a do túnel. Então, mais uma vez, eu peço aí a paciência e tranquilizo todos os moradores aí do Estuário e do Macuco. A palavra do prefeito é uma só, todos os vereadores estão também junto com a comunidade, o túnel não passa aí pelo Estuário e pelo Macuco, podem ficar tranquilos. Senhor Orlando, só uma coisa, primeiro, Beto, não são dois engenheiros, só um engenheiro, eu sou advogado por formação, esse é engenheiro. Agora, com relação ao solo, você tem toda a razão, Santos tem o segundo pior solo do mundo, só perde para a Cidade do México. Agora, senhor Orlando, a única coisa que eu acho que foi desculpa o termo, assim, um tiro no pé, foi aquela história do vereador Stanislau de pedir o tombamento de algumas casas ali do Estuário por entenderem que foram as primeiras casas populares do Brasil. Eu acho que, porque assim, o traçado do túnel ele pode ser reformulado para amenizar os impactos, para diminuir alguma que vá prejudicar algum problema. Em compensação, o projeto de tombamento não tem volta. Eu espero que realmente ele seja frustrado e não consiga, o projeto, né, seja frustrado e não haja realmente o tombamento, porque aí vai prejudicar muito vocês. Esse é um problema. Eu não estou acompanhando, mas eu lembro que na época o vereador pediu, era uma forma que ele tinha de preservar. Foi uma forma forçada de preservar, só que não tem o entendimento de que uma vez tombado não se pode fazer nenhum tipo de modificação, reforma, tem que se manter Exatamente. A fachada original e acaba que engessa o imóvel. Né? Você quer colocar alguma coisa? Eu queria. Primeiro essa questão do túnel, senhor Orlando. Muito se discute, mas o critério é técnico. Ele não vai ter esse traçado, porque tecnicamente ele não tem como sair aqui em Santos, a chegada em Santos, ele vai travar tudo, não é só pela questão da população. Então a população tem que entender que se colocar os critérios técnicos perfeitos para vocês, vocês vão entender e a luta vai ser muito menor. Por que menor? Porque tecnicamente não passa, não precisa brigar tanto, porque tecnicamente já não passa. Se nós tivermos as pessoas sérias, que eu sei que nós temos as pessoas sérias tocando isso, sem problema nenhum. Segundo, o critério que nós estamos falando de obra é a mesma situação do porto. O que acontece, vamos chamar assim, o governo do estado chega e traz para você, né, teórica, porque a Dersa, tudo é chegado do governo do estado, quando ele traz para você um pacote pronto, é impossível esse EIA-RIMA estar passando nos critérios técnicos. Então eles estão trazendo aquilo para colocar para discussão da população, fomentar essa discussão. Fomentar a discussão. Só que o critério técnico já está alterando. Não adianta, porque você está interferindo em duas cidades. As cidades, elas na verdade, não é só os prefeitos que resolvem isso. A população vai resolver participando também das discussões dos EIA-RIMAs.
Então, essa força a população Não, tem. o mais importante, eu acho isso, o mais importante é a população participar. Perfeito. Eu acho que esse é o segredo. Só que não pode se desgastar, que depois cansa. Não, então, por exemplo, participar, porque participando você entende também. Porque às vezes você pode assim, puxa, eu vou até ser prejudicado de alguma forma, mas eu entendo o porquê daquilo. Né? E outra coisa, as pessoas precisam se conscientizar também, que foi o que o próprio Rodolfo disse no início. Não existe nenhuma intervenção grande que se faça, principalmente se for uma obra de infraestrutura, uma obra de mobilidade desse tamanho, que não vai impactar em alguma coisa. A vida de algumas pessoas vai ser modificada, entre aspas, pelo traçado desse túnel, ou pelo traçado do VLT, ou até mesmo pelo traçado da remodelação da entrada da cidade, enfim, alguma coisa, se as coisas mudam, as pessoas que estão no entorno dessas mudanças de alguma forma acabam mudando, às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Agora as pessoas precisam ter essa consciência de que outras milhares serão beneficiadas, e às vezes as pessoas não entendem muito. Aproveitando para falar disso, vamos falar do VLT. O VLT também houve uma discussão grande com relação à mudança, porque o primeiro projeto se dizia que era de um lado, depois passou para o centro e tudo isso. Eu vou falar uma coisa para você, eu acho também, eu faço uma crítica, espero que você leve essa minha crítica toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar os vereadores, que eu sou amigo de praticamente todos eles, eu faço pessoalmente. Peço que você leve ela para reforçar novamente. Eu acho que está faltando dos vereadores uma união em prol da realização desses investimentos, principalmente na área de mobilidade. Eu não estou enxergando, por exemplo, eles unidos para defender o projeto. Então foi no problema dos feirantes, por exemplo, que foram se mobilizar e tiveram um abaixo-assinado. Acho que a maior parte dos vereadores assinou o abaixo-assinado. Eu acho que não é por aí, eu acho que a gente precisa discutir melhor. A feira pode ser adaptada em um outro espaço, a gente pode criar situações. Então eu acho que essas decisões abruptas, eu acho que de alguma forma comprometem. E eu gostaria que os vereadores nesse ponto ficassem mais ao lado da grande maioria que vai ser beneficiada e não de pequenos segmentos. Não que esses segmentos não sejam importantes, claro, todos os são, mas não ficar defendendo segmentos em detrimento a todos. Quer falar alguma coisa, Beto? Com certeza. Só vou pedir para você ser um pouco breve, que a produção está me fazendo. O que aconteceu é que essa discussão que foi acalorada no plenário, até porque a presença maciça aí do Sindicato dos Feirantes, preocupados e com razão, né, da questão do VLT. E naquele momento, naquela ocasião, a maioria dos vereadores não tinha o entendimento técnico do projeto. E naquela ocasião da sessão na Câmara foi passado um abaixo-assinado onde, no momento, sem o entendimento técnico, no calor da emoção, todo mundo assinou o abaixo-assinado. No dia seguinte, foi feita uma grande reunião com todos os vereadores, o prefeito, todo o secretariado e mais um responsável da MTU, para explicar tecnicamente o projeto, do que estava acontecendo. E foi entendido por todos os vereadores e hoje nós temos um embasamento técnico para explicar o porquê e que não foi mudado. O traçado original sempre foi pelo centro, sempre foi pela Ilha Central. E o porquê que continuou e não existe condição técnica. Sobrou, na ocasião sobrou até para o empresário, para o senhor Armênio Mendes. Já falaram que o senhor Armênio que mandou colocar. Coitado, não tem nada. Tudo sobra para o homem, impressionante. Não tem nada com isso, ele não tem nada com isso. Mas vamos lá. Rodolfo, obrigado pela sua presença, foi um prazer, espero poder recebê-lo aqui no nosso programa em outras oportunidades. O prazer é todo meu, adorei participar aqui do programa, adorei estar discutindo com o Beto e gostaria de ser convidado de novo. Espero foi a primeira vez e gostaria que seja a primeira vez de muitas vezes. Boa noite para todos.
Beto, obrigado também por ter atendido o convite. Rogério, eu só vou terminar o negócio do VLT. Se você me permitir, eu quero também deixar a categoria aí dos feirantes tranquilos, vão ser muito bem realocados aí às feiras, ninguém vai passar por problema grande, mas o VLT tem, eles já fizeram reunião com o prefeito e o VLT tecnicamente tem que ser pelo canteiro central da avenida. Muito obrigado, Rogério, é sempre uma honra estar com você. Ao engenheiro Rodolfo, obrigado também pela oportunidade de a gente discutir, espero ser convidado mais uma vez. Pode ter certeza. E também tenho alguma apresentação boa aqui, não é só o apresentador que é bonitão. Bom, o Fernando da Pompeia fez uma pergunta também, que ele estava perguntando sobre o Porto, queria saber se faltava vontade política, a capacidade dos empresários nacionais. Fernando, a gente no próximo programa vai tocar nesse assunto, agora nós vamos ter que encerrar. Eu agradeço a todos que estiveram acompanhando o nosso programa, tenham todos um excelente final de semana, fiquem com Deus e continuem com a grade da TV Com.